Fala galera Psi, tudo bem? Você já foi procurado por algum paciente para realizar um processo de avaliação para o processo de cirurgia bariátrica e você não se sentiu seguro o suficiente ou ainda de como que você poderia fazer essa avaliação? Então esse vídeo é para você. Hoje eu vou compartilhar com você algumas dicas sobre como que você pode realizar um bom processo de avaliação para o processo de cirurgia bariátrica. Meu nome é Rafael Rosa, sou psicólogo clínico e esse é um canal para a gente poder falar sobre as dificuldades do dia a dia da prática da psicologia, dicas e sugestões também para quem gosta da área de concurso. Então vamos lá falar sobre esse processo? Bom, pessoal, primeiramente, quando você vai trabalhar com avaliação psicológica para o processo de cirurgia bariátrica, você precisa focar que você tem que responder uma questão foco. Então, na avaliação psicológica, a gente vai atentar para responder aquela questão, ou seja, se aquele paciente está apto ou não está apto para o processo de cirurgia bariátrica. Então, o que a gente vai ter que se atentar? A gente vai ter que avaliar como que está o construto cognitivo daquele paciente, ou seja, o nível de inteligência dele, se ele tem conhecimento sobre como que é todo o processo, o que vai acontecer antes e no pós-cirúrgico. Como que está a rede de apoio, se ele tem uma rede de apoio familiar, que possa ser sólida o suficiente para acompanhar ele durante o processo. E a gente também tem que trazer os construtos de personalidade aí para a gente identificar possíveis transtornos de personalidade que seriam impeditivos aí para a gente poder fazer essa cirurgia bariátrica. Então, levantando essas informações, então, nós já conseguimos aí levantar as ferramentas que a gente vai precisar responder essas questões. Então, nós temos que fazer uma excelente anamnese, com relação a esses construtos, para que a gente vai focar nessas questões que a gente já levantou. Então, você vai ter que focar, se aquele paciente faz uso de álcool, se ele é dependente de alguma droga, se ele tem comorbidades aí, como que é esse construto da obesidade, da compulsão alimentar, fazer todas essas identificações, principalmente investigações da rede de apoio, desde a infância, se ele sempre teve apoio, se ele tem suporte, como que tá esses construtos, se a cognição dele em responder aquelas questões está seguindo um critério, está seguindo ordem. Então, tudo isso você já vai observando nessa anamnese. Então, é uma entrevista que você tem que utilizar, que você vai ter que focar nessas questões, foco aí que a gente está tentando levantar para responder. Depois a gente vai tentar identificar esses critérios aí, com relação à personalidade, como que tá, se a pessoa tem algum transtorno depressivo, como que tá o nível de engajamento. Então, nós vamos levantar ferramentas que vai avaliar os critérios de personalidade. Então, vamos lá, algumas sugestões de testes aí que a gente pode estar utilizando, que é o BFP, que é o Bateria Fatorial de Personalidade. Outro teste que a gente pode utilizar aí são as pirâmides de Pfister, as pirâmides coloridas de Pfister, que também é outro teste de personalidade que ajuda, que ela é um construto que não é tão objetivo, trabalha com cores, trabalha com figuras, então é outro teste muito bom para você poder utilizar. Outra ferramenta que a gente pode estar utilizando, a escala também do nível de depressão daquela pessoa, porque aí você vai identificar, o beta 3 é outro teste também, que vai ajudar você a identificar o nível cognitivo de inteligência desse paciente. Lembrando, pessoal, que essas ferramentas aqui que eu estou sugerindo são sugestões e você só vai utilizá-las se você tiver conhecimento técnico sobre essas ferramentas. Ou seja, a gente tem que também lembrar o nosso código de ética, que nós só podemos utilizar ferramentas de que a gente saiba dominar, de que a gente tenha conhecimento. Então, você também tem que entrar no site do SATEPS e visualizar se essas ferramentas ainda estão dentro do processo de validade, se aquele teste ainda não expirou, se ainda continua dentro desse processo. Você tem que verificar também qual que é o público-alvo, Então, por exemplo, essas ferramentas que eu citei aqui, pode ser que ela não se encaixe em critérios de baixa idade. Então, tem que tomar cuidado. Então, são sugestões, mas todo esse processo você tem que levantar. É uma ferramenta que é aplicada para qual faixa etária, é uma ferramenta que está dentro do prazo de validade, Eu sei aplicar esse teste, eu sei fazer esses critérios aqui. Então, fazendo todo esse construto é que você vai, fazer esse tipo de informação. Então, depois que você realizou, os testes, fez uma boa entrevista, você vai ter que produzir um documento, Inclusive, no canal aí, tem as dicas, e sugestões de como que você vai produzir esses documentos também, Então, você vai produzir o quê? Um atestado psicológico juntamente com um laudo psicológico.
né? Então, o atestado você vai, né, dizer se aquela pessoa está apta ou não está apta para o processo de cirurgia bariátrica, e o laudo, né, psicológico é todo aquele construto da avaliação psicológica que você realizou. Quantas sessões você utilizou, né, quais foram os testes, o que você observou. Lembrando que você tem que tomar cuidado com o sigilo na hora de produzir esses documentos, porque você vai focar na questão foco. O não paciente está apto ou não está apto, então você vai focar naquelas questões, né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado também com dos critérios clínicos, né? Porque às vezes você vai olha, né, o critério de obesidade ainda não é indicado, né? Isso é um construto clínico, quem tem que avaliar é o médico, né? Então, porque o médico vai avaliar. Olha, você às vezes não está com peso, né, para a cirurgia bariátrica, mas você tem tantas comorbidades aqui que você tem que fazer, ou então você está muito próximo de desenvolver essas comorbidades, né, que se não fizer essa cirurgia você vai desenvolver. Então, né, é um critério técnico, clínico, né, que não é a nossa área, que se for só por esse critério, né, a gente não pode dizer, né, o paciente não está apto porque tem hipertensão, o paciente não está apto porque tem diabetes, né, não é esse o foco, né, nós vamos focar naqueles critérios que a gente falou no início do vídeo, personalidade, esses critérios aí focados nessa área, tá certo? Então, se você tem dúvidas de como que você vai produzir, né, um atestado psicológico e um laudo, né, no canal aí também tem as dicas, né, de como que você vai seguir segundo a Resolução 06 de 2019, né, que é um documento que a gente tem que produzir seguindo todos aqueles critérios ali dentro daquele processo, né? Então, assim, o número de sessões, né, o nosso conselho, ele não estipula, né, que tem que ter tantas sessões. Ele deixa muito aberto para que o psicólogo ele decida isso, né? Então, por exemplo, às vezes eu estou com dúvida, eu vou ter que aplicar um outro teste, eu vou ter que fazer uma nova entrevista, eu vou ter que chamar um parente, algum familiar, né, para poder verificar, validar alguma dúvida que eu tive com relação àquele critério. Então, ele ainda ele não é fechado, né? Então, aí no mínimo, né, a gente estabelece, bom, eu vou ter que fazer a avaliação, vou ter que fazer a entrevista, eu vou ter que, né, conhecer esse paciente. Então, aí a gente sugere isso aí, né, de 4 sessões aí para a gente poder para cima, para a gente poder conseguir fazer todos esses construtos, né, porque você também tem que dar uma devolutiva daqueles documentos. Rafael, e caso, né, dê aí, quais são os critérios aí que a gente vai avaliar, né, para uma possível dificuldade para negativa, né, de um processo avaliativo. É muito complicado a gente falar, né, que são critérios objetivos, né, mas é um processo que você vai ter que realmente construir com esse paciente e descobrir, né, você vai ter que identificar, às vezes é um paciente, né, que está com nível de depressão muito alto, que está com ideação suicida, que tem uso abusivo, né, de álcool, de compulsões, né, alimentares, faz uso de drogas, né, então tudo isso são critérios que vai deixar aquela anteninha nossa ligada para saber se aquele paciente ele vai conseguir lidar com essas questões. E se, né, você perceber que isso não vai ser possível, você tem que ter, né, a sua ética de dizer, olha, né, você não está pronto, né, psicologicamente para esse processo, né, mas não significa dizer que nunca você possa fazer cirurgia bariátrica. Vamos trabalhar esses construtos, essas dificuldades que foram obtidas aqui, para que você se torne apto desse processo, né? Ou seja, vamos trabalhar nessas questões aí de depressão, de ansiedade, vamos trabalhar aí essa questão de engajamento, de conhecimento, né, de todo esse processo, para que esse paciente, né, ele consiga fazer esse construto. Lembrando também que é a obrigação nossa do psicólogo, né, fazer toda essa psicoeducação sobre o processo, né, de como que é o pós-operatório, de como que é o processo anterior. Então, ou seja, a gente também tem que ter um conhecimento técnico, né, com relação ao que é uma cirurgia bariátrica, quais são os tipos de cirurgia, quais são, né, as dificuldades no pós, né, quais são as dificuldades, então, pesquisa em artigos, né, publicados aí, quais são, né, as principais dificuldades encontradas no pós-operatório, né, porque o paciente, né, vai precisar ter essas informações para saber se aquilo faz parte do processo ou não, e sempre indicar, né, um acompanhamento, né, é um acompanhamento, né, pré-operatório e fundamental, né, um acompanhamento psicológico, né, no pós-operatório. Então, você tem que ter isso em mente também e deixar bem claro para esse paciente, né, que ele tem que fazer esse acompanhamento pós-operatório para que o processo, né, ele consiga lidar ali bem dentro desse processo que ele vai passar, tá certo? Então, é isso, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês, né, eu espero aí que sejam dicas, né, mas aí lembrando, né, que a gente tem que respeitar o paciente, tem que respeitar o nosso conhecimento. Então, se você não tem domínio em ferramentas, nunca trabalhou com avaliação psicológica, então primeiro você vai, né, se especializar, faz uma pós, né, em avaliação psicológica, né, conheça essas ferramentas, ou então façam cursos, né, focados para essa área, para que você domine aquelas ferramentas antes que você possa trabalhar. Então, né, não é só simplesmente, eu tenho vontade, vou lá e fazer, né? Primeiramente, a gente tem que ter o conhecimento para a gente poder realizar esses processos, tá certo? Então,
Se você gostou, né, dá um likezinho aí, se inscreva no nosso canal para a gente compartilhar novos materiais aí depois, né, de novos vídeos, e dê dicas e sugestões de novos materiais que a gente possa estar produzindo, né, que você tenha dificuldade, que tenha dúvida, para que a gente possa estar aí ajudando, né, os colegas psicólogos aí, né, dando sugestões e dando dicas para que ele se sinta seguro dentro da sua área de atuação e respeitando, né, as legislações de psicologia, respeitando, né, o código de ética, respeitando o sigilo, para que a gente consiga, né, também validar, né, a nossa profissão como uma ciência, como uma profissão reconhecida e respeitada dentro do espaço profissional. Espero vocês aí no próximo conteúdo e abraços, até a próxima.